E Corinthians e Vasco farão a final da Copa do Brasil. Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta o prêmio a que tem direito Memphis Depay em caso de título desse torneio. Já no Vasco, bora citar sobre os números de Léo Jardim em relação a pênaltis com a camisa Cruz Maltina. Te falo também sobre as consequências para os perdedores. Leonardo Jardim de saída do Cruzeiro. Será que o Tite pode substituí-lo? Falo também sobre Thiago Silva, que se despediu dos companheiros de Fluminense depois da decisão por pênaltis. Últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para confirmar a informação da CBF. Na noite desse domingo, a CBF cravou datas, horários e locais das duas partidas finais da Copa do Brasil. Jogo de ida, quarta-feira, 21h30, Neoquímica Arena, Corinthians e Vasco. Jogo da volta, apesar do pedido dos jogadores do Vasco pelo jogo em São Januário, a decisão acontece no Maracanã. Domingo, 18h30, Vasco e Corinthians. Preciso falar que o Corinthians vai a essa decisão tentando acabar com um jejum importante de títulos. Ele não vence há 8 anos. Última conquista nacional, o Campeonato Brasileiro. Já o Vasco da Gama não vence um campeonato nacional desde 2011. A última conquista foi justamente a Copa do Brasil. Para você, quem é o favorito? Já use espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Vasco está de volta à final da Copa do Brasil, graças a Léo Jardim. Goleiro Cruz Maltino é um fenômeno e foi responsável pela classificação diante do Fluminense depois de derrota no tempo normal por 1-0, gol contra do PH. Na decisão por pênaltis, outra vez Leonardo Jardim apareceu, como tem sido frequente, especialmente nesse torneio desde a temporada passada. Ele pegou 9 cobranças nas últimas 6 disputas da Copa do Brasil entre 2024 e 2025. Um pênalti pego contra o Água Santa, mais um pênalti contra o Fortaleza e outro contra o Atlético Paranaense. Nessa temporada, 3 pênaltis contra o Operário, um pênalti contra o Bahia e 2 pênaltis na decisão contra o Fluminense, 6 classificações na conta do goleiro Leonardo Jardim, que assegurou no mínimo 33 milhões de reais ao Vasco. Esse é o prêmio prometido pela CBF ao vice-campeão. O vencedor fica com 77 milhões, além da vaga na Libertadores da América. Queria registrar sobre a carta que o Vasco soltou logo depois de eliminar o Fluminense, numa clara provocação ao rival. A carta é composta apenas com letras C. Toda a palavra da carta se inicia com a letra C, ou praticamente todas as palavras, né? Na alusão ao Fluminense que disputou a terceira divisão. Separei um trechinho dessa carta para você entender o contexto. Comunicamos com claro contentamento conquista Cruz Maltina no Clássico Carioca, comandado com controle e competência. O que você pensa sobre essa gozação e provocação? Também gostaria que você desse uma nota para a classificação do Vasco contra o Fluminense. O Vasco vai ter a oportunidade de quebrar um longo tabu sem títulos, o último Campeonato Carioca de 2016. Bora falar agora sobre o Fluminense, o outro lado da decisão carioca da Copa do Brasil. Thiago Silva comunicou aos atletas no vestiário, depois da eliminação, que está de saída do clube. Ele tem contrato até junho de 2026, zagueiro de 41 anos de idade, não cravou seu destino, mas todo mundo imagina que ele vai jogar na Europa, pelo menos até a Copa do Mundo. O Thiago Silva colocou na cabeça que tem o sonho de disputar o Mundial do Catar. E recentemente surgiu na Itália a informação de uma proposta que ele recebeu do Milan. Pode estar aí o caminho do Thiago Silva. A ótima relação que ele tem com os dirigentes do Fluminense, em especial com o Mário Bittencourt, lhe permitem imaginar uma rescisão de contrato de forma amigável, sem indenização ao Fluminense. Jogador que recentemente comprou uma casa em Londres, onde mora a esposa e os filhos. Um dos filhos do Thiago Silva, inclusive, joga no Chelsea. Só para completar, registrar também que o Fluminense de 2026 passará por pequenas mudanças, tentativa é fazer com que o elenco seja mais próximo entre titulares e reservas. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Usa o espaço para comentário para opinar, só não esquece de deixar like. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e resolve esse problema para ter o melhor conteúdo, especialmente nessa época de mercado de transferências. Ninguém vai te contar mais notícias e novidades sobre contratações do que eu. Beleza? Prometo. E a gente faz esse trato. Já assina não, já vira membro aqui para poder... Vira membro não, já se inscreve se você quiser virar membro para poder receber todas as notícias. Perguntando se alguém ficou suspenso no Vasco. Deixa eu confirmar aqui, ó. Pendurados,
Vasco. A gente vê a lista de pendurados e vê quem tomou cartão no jogo. Peraí, Fluminense e Vasco. Peraí, confira desfalques e pendurados de Fluminense e Vasco. Estou abrindo a matéria aqui e já trago essa confirmação para vocês. Para quem está chegando agora, Corinthians e Vasco farão a final da Copa do Brasil, tá bom? O Fluminense vinha... Mas de que dia hoje? 14/12, então é de hoje, beleza. Ó, pendurados, Vasco, técnico. Ó, no Fluminense era só uma coisa. Lucas Piton e Verratti. O Piton tá machucado, deixa eu ver se o Verratti tomou cartão, mas diante disso acho que dá para imaginar que o Diniz não terá grandes problemas na montagem do elenco Cruz Maltino para a primeira partida, ó. O Copa do Brasil, Vasco e Fluminense, hoje tem muito cartão no jogo, tá? O Gomes levou, o Cuesta levou, o Paulo Henrique, o Verratti não levou cartão, tá bom? Então, a informação que eu estou conseguindo apurar aqui é de que não há pendurado, não há suspenso no Vasco da Gama. Vitória, Vascão. Respeito muito o Corinthians, mas pelo que o Vasco passou nos últimos anos, merece muito esse título. Cara, o Vasco vive situação muito delicada e o torcedor do Vasco, cara, é alguém que merece muitos aplausos, né? O Vasco conseguiu ser maioria no jogo contra o Fluminense da quinta-feira, conseguiu ser maioria nesse jogo, mesmo em realidades financeiras completamente diferentes e em âmbitos esportivos diferentes, né? O Fluminense esse ano disputou a Copa do Mundo de Clubes, foi o brasileiro que foi mais longe, semifinalista. O Fluminense foi campeão da Libertadores em 23, ganhou a Recopa em 24. O Vasco não ganha nada desde 2016, que não venceu o Campeonato Brasileiro. Tinha vencido uma Copa do Brasil um pouco antes. E ainda assim é um torcedor muito apaixonado, muito próximo. Teve agora o lançamento da Nike, né? E o barulho foi tão grande entre torcedores do Vasco que superou com folga a de torcedores do Atlético em relação à Nike. Enfim, é um torcedor muito engajado e que tem sofrido bastante. Vamos ver como é que o Vasco se sai diante dos corintianos. O Rodrigo Carvalho, sou corintiano. Muito respeito ao Vasco. Será uma final de muita guerra dos dois times sem grandes títulos há anos. Minha família, então é isso, né? Aquela clássica e nostálgica vitória nos pênaltis aí, né? Com o Léo Jardim, que já está ficando mais que corriqueiro, né? Sempre ele está salvando o Vasco em diversas ocasiões e colocando o Vasco na final. É isso. A gente avança e para ser campeão, estamos aí. Rapaziada, muito obrigado por vocês ficarem vindo aqui, ter acreditado no Vascão nesses momentos tão difíceis. E o Vasco dando resposta aí pro seu torcedor que teve um ano tão difícil. E agora a gente tá aí nessa disputa de final da Copa do Brasil contra o Corinthians. E vamos pra cima com tudo. Tchau.